agora nós vamos receber uma visita e aprender mais. Então tá na hora de você ter o seu caderninho aí, porque Padre Edivaldo vai falar sobre algo muito interessante na igreja que a gente precisava falar, não é, Padre? Pois é, nós vamos falar hoje de um tema muito importante que é sobre o direito canônico. O direito canônico que é o cuidado, não? O cuidado da igreja, é um conjunto de normas que organiza a vida da igreja para proteger, para cuidar dos fiéis e garantir os sacramentos. E quem hoje nos ajuda a refletir sobre o direito canônico é o professor doutor Edson Sampdel, que é especialista do Instituto Superior de Direito Canônico. Ele, inclusive, tem vários livros, né? Lá em Londrina. Seja bem-vindo, professor. Bem? Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui. Estar em Aparecida é estar num pedacinho do céu. Eu gosto muito de vir para cá e estou aqui à disposição para ajudar na compreensão do direito canônico, que realmente é muito importante, faz parte da Igreja Católica. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos começar. Sim. O que é o direito canônico? O direito canônico é um conjunto de normas, de leis, de regras que regulam a vida, que regem a vida dos fiéis da Igreja, dos membros da Igreja Católica fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. A Igreja Católica foi fundada por Jesus há 2000 anos e tem membros. Esses membros são leigos e são clérigos. O direito canônico é o conjunto dessas normas, porque a Igreja também é uma sociedade. Como o Brasil, como o Estado. O Estado é uma sociedade, conjunto de pessoas. A sociedade precisa de leis. A Igreja, como sociedade, também precisa de leis. Olha, vamos dizer, a gente fala assim, olha, Jesus fundou e sempre falou do amor. Por que o direito canônico, né? Como que o direito canônico pode ajudar a vivenciar a proposta de Jesus Cristo? Excelente pergunta, Padre Edivaldo. Na verdade, nós encontramos a resposta a esta pergunta em São João Paulo II, na Constituição que promulgou o Código Canônico. Ele diz exatamente isso. Ele diz que a função, falava especificamente do Código Canônico, mas o Código Canônico é a lei mais importante do direito canônico, é o direito canônico também. É claro, ele dizia que a função do direito canônico não é substituir na vida da Igreja a graça, os carismas, o amor. Muito pelo contrário, é criar uma estrutura jurídica, uma estrutura de igualdade, em que esses bens possam medrar, possam prosperar. Essa é a função do direito canônico. E como que a gente pode perceber, por exemplo, o direito canônico no cotidiano, no dia a dia da igreja? Por exemplo, sobre os sacramentos. Sim, às vezes a lei, de certa maneira, é imperceptível para nós. Nós entramos no ônibus e celebramos um contrato com a empresa de ônibus sem percebermos, mas celebramos um contrato. Nós vamos à secretaria paroquial para requerer o batismo de um filho, estamos lá e todos os procedimentos são regrados pelo direito canônico, sem que o saibamos, sem que conheçamos diretamente. O direito canônico pervade toda a vida da Igreja e salvaguarda, principalmente, como o senhor disse no início da entrevista, salvaguarda principalmente os sacramentos, os 7 sacramentos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. E regula também a vida, né? A nossa vida dos padres, dos bispos, dos leigos. Nós podemos pensar também do cânon 208 até o cânon 234,
são os cânones fundamentais do direito constitucional canônico. Eles são de direito divino positivo e lá estão os principais cânones que dão possibilidade para que todos os membros da Igreja, à luz da sinodalidade, tão falada pelo Papa Francisco, possam participar, possam pode contribuir. dar um exemplo concreto para mim? Um exemplo concreto, um exemplo muito atual. Nós temos agora, depois da publicação da Constituição Apostólica Pregai o Evangelho, que rege a Cúria Romana, foi promulgada pelo Papa Francisco em 2022, parte-se da concepção de que o exercício do poder na Igreja não está ligado ao sacramento da ordem, estritamente ao sacramento da ordem, mas à missão canônica, quer dizer, uma procuração que o Papa, no caso, dá, ou o Bispo dá, e ele pode dar para qualquer pessoa. Então, nós temos a irmã Brambila como prefeita, uma leiga, porque na Igreja, canonicamente falando, todas as mulheres são leigas. Todas as mulheres são leigas, mesmo sendo religiosas. A irmã Brambila, prefeita de um dicastério da Cúria Romana. Algo inédito em 2000 anos de história da Igreja. Nunca um leigo assumiu esse papel. E isso é importante o senhor falar, né? Porque o direito canônico está para assegurar a vivência da missão. Exatamente. Então, o mais importante para a Igreja, ou aquilo que conduz, é a missão. E as normas são orientações que nos ajudam a viver esta proposta. A missão para a qual Jesus instituiu a Igreja. Né? Salvação das almas, uma missão eminentemente religiosa. Essa é a missão da Igreja. E tudo isto conflui para que seja cumprida essa missão. O direito sempre tem os direitos e os deveres, né? O direito canônico. Quais são os direitos, por exemplo, que os leigos têm que às vezes a gente não conhece? Um cânon muito importante para os leigos é o cânon 225, parágrafo 2º, que reza que o leigo tem por missão, porque a característica do leigo é a secularidade, então ele tem por missão animar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do Evangelho. Então, a missão do leigo é mais no mundo da política, no mundo da economia, no mundo da cultura, do que exatamente em tarefas intra-eclesiais dentro da Igreja. Embora o leigo coopere muito. Eu acabei de dar o exemplo da irmã Brambila, não é? Mas esse é um cânon que retrata bem o que é um leigo, o perfil do leigo. O cânon 225, parágrafo 2º. De vivenciar a fé dentro da sua realidade, exatamente, no seu dia a dia, na relação com o mundo. Os protestantes, por exemplo, têm bancadas protestantes, que chamam de evangélicas. Onde está a bancada católica? Não encontramos. Então, cabe ao leigo purificar a política, agir na política, permear a política com o espírito do Evangelho. Ajudar a vivenciar o bem comum, não é? Professor Edson, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, a gente... De falar um pouquinho, aqui fazer a propaganda da nossa editora. O senhor escreveu esse livro tão importante. Já está na Resumo segunda edição, do Direito Canônico. Esse é um livro simples e dá uma orientação, uma visão geral dos vários ramos do direito canônico também, né? Das várias áreas do direito canônico. Então, fica aí a sugestão. Opa, uma boa sugestão. A editora é quase boa. Professor Edson, muito obrigado. Deus abençoe obrigado sempre. Pelo convite. Né? A casa é do senhor. Salve Maria. Salve Maria sempre. Salve Maria.